Que manhã gloriosa, né, gente? Algumas pessoas estão viajando e eu fico muito feliz quando tem pessoas aqui que conseguem viajar com a sua família. Alguns só conseguem viajar no feriado ou nessas datas que dá para emendar. Isso é muito bom, precisamos passar esse tempo com a família. Outros preferem não viajar no feriado. Eu tenho uma grande dificuldade de viajar nessas datas, porque tudo é mais caro, tudo é mais cheio, né? Então, para você ir aqui do lado de São Paulo, 40 minutos, descansar ali, tá tudo bem. Agora para ir para a praia, meu irmão, tem que ter muita coragem, né? Mas tem pessoas que só podem viajar nessas datas, então que Deus abençoe quem está viajando também. E eu louvo a Deus porque você não está viajando e nem está pulando carnaval também. Glória a Deus. Deus nos libertou, amém? Nós declaramos no poderoso nome de Jesus que em breve essa desgraça dessa festa da carne vai acabar na nossa nação. No poderoso nome de Jesus. Alguém entre em concordância, diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 19. Quantos estiveram aqui no domingo passado? Levante a mão. Muito bom. Você fez as suas anotações? Então agora você vai colocar a parte final, porque nós vamos finalizar essa mensagem ou essa série de mensagens com um tema muito poderoso, que é o Evangelho do Reino. Amém? Vamos lá. Êxodo 19, versículo 5 e 6. Diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Amém? Baixe sua cabeça por um minuto, fale com o Espírito Santo agora. Eu não sei qual é a direção que você precisa, eu não sei qual é a resposta ou o milagre que você precisa, mas eu creio com toda a convicção que tudo que precisamos está na palavra de Deus e em Cristo Jesus nosso Senhor. Pai, nós te damos graças e te louvamos por mais essa manhã na tua presença, essa oportunidade de te honrar, de te adorar, de nos entregar como uma oferta ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo nessa manhã. Mas nós te pedimos que o Senhor continue nos ministrando. Consagramos toda essa atmosfera e esse ambiente ao Senhor, Espírito Santo. Estamos sobre o seu governo, submetidos à tua vontade. Então fala conosco, Espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento, vem mais uma vez e desconstrói toda a fortaleza na mente. Acabe, Senhor, com toda a altivez e argumento contra o conhecimento e a obediência de Cristo. É o que nós te pedimos e cremos, Pai, no poderoso nome de Jesus, e declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é exclusivamente para o louvor da sua glória. Você que entra em concordância, diga amém. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu lugar, por favor. Fique à vontade. Queridos, nós começamos a compreender o plano original de Deus, ou vamos dizer o plano A, que não tem plano B. O plano de Deus estabelecer nessa terra um povo que de fato colonizasse a terra com o seu reino, sendo seus representantes e reproduzindo seus atributos, como aprendemos aqui no domingo passado: imagem e semelhança, representantes e também alguém que pode reproduzir os atributos comunicáveis de Deus. Nós somos esses que de fato estamos aqui para sermos embaixadores desse reino. A ideia de Deus foi estabelecer um reino sacerdotal. Ele não mudou de ideia. Nós aprendemos aqui o que aconteceu com o primeiro homem que Deus colocou nessa terra para governar e administrar a terra.
e trazer esse reino para a terra, administrar e governar a terra através desse reino, através da constituição desse reino, trazendo a cultura desse reino. E nós sabemos que ele declarou independência quando decidiu comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. E a partir daquele momento sabemos que o pecado entrou, e entrou tudo aquilo que é de ruim até os dias de hoje. Falando em coisas ruins, não é tão ruim assim, mas é ruim. Nós estamos com problema na iluminação hoje. Nós abençoamos a mídia, abençoamos o Gabriel e sua equipe para trazer solução para esse problema em nome de Jesus. Diga amém. Uma criança muito avivada, ou quase adolescente muito avivado, conseguiu entrar na mídia mesmo com a porta fechada e passou por debaixo das mesas e estourou um dos cabos da iluminação. Então, por favor, eu quero pedir gentilmente para você educar os seus filhos na sua casa, porque senão eles começam a dar problema na igreja, e a igreja não tem obrigação de educar as minhas e as tuas crianças. Amém? Glória a Deus. Eu sei que talvez o seu filho seja muito avivado como meus filhos são avivados. Eu cresci na igreja, eu era tão avivado que meu pai dava autorização ao obreiro e ele me levantava pela orelha de vez em quando. Eu era muito avivado, para não dizer endemoniado. Aleluia. Então, cuide das suas crianças, amém? Porque senão a gente fica assim, piscando toda hora. Mas você não vai perder o foco, amém? Então sabemos que o pecado entrou porque o homem declarou a independência, mas Deus não mudou de ideia. Nós vemos que ele continuou com o mesmo projeto. Por quê? O plano de Deus era estabelecer o reino dele, o governo dele nessa terra, através do homem. E agora nós sabemos que Deus, ele levanta um homem chamado Abraão. Qual foi o primeiro modelo do governo de Deus sobre a terra? A família. Eu expliquei isso aqui domingo passado, o porquê o diabo luta contra a família, porque o diabo se levanta contra a família, porque tantas ideologias estão de fato se levantando para desconstruir a ideia e o plano original de Deus como família. O marxismo e tantas outras coisas que ao longo da história, o socialismo, o comunismo, que vem lutando de fato para desconstruir a base principal do governo, do modelo do governo de Deus na terra, que é a família. Então, Adão e Eva foi esse modelo com seus filhos, consequentemente. Mas o pecado entrou e sabemos o que aconteceu. Mas Deus não mudou de ideia, porque agora ele levanta um homem chamado Abraão. E o que Deus fala para Abraão? Abraão, sai no meio da tua parentela, vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Muitas pessoas acreditam que Abraão se tornou esse patriarca, esse homem que, cara, me mexe comigo, porque parece que o nome de Deus foi colocado no sobrenome de Abraão. Isso não é para qualquer um. E Abraão foi colocado no sobrenome de Deus. Deixa eu te explicar. A Bíblia diz que nós vamos conhecer o Deus de Abraão. O Deus de Abraão. Porque existe um Abraão de... Deixa, essa é outra história. Mas eu creio que uma geração vai se lembrar do meu e do teu nome e vai dizer: eu vou conhecer o Deus de fulano. Quem está entendendo? Deus não mudou de ideia, porque agora Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua parentela. Gênesis 12, Gênesis 17, nós vemos que Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E ali ele de fato fala: agora Sara vai gerar o filho. E ela dá risada. E nós sabemos que Saraí carregava um nome, Saraí. E o I não agradava a Deus, porque o I representa a incredulidade, a inferioridade, a infertilidade e tantas outras coisas. Então ele mudou o nome dela para Sara. Quem está entendendo, diga amém. E Deus dá um comando: anda na minha presença e seja perfeito. Ele estava dizendo: anda em concordância comigo e eu vou te aperfeiçoar. Ele estava dizendo: anda em obediência comigo, que eu vou te aperfeiçoar. Eu vou trabalhar em você, para você de fato viver as minhas promessas. Então algumas pessoas acham que Abraão alcançou o que alcançou e se tornou quem ele se tornou por causa da sua fé. A sua fé foi algo muito importante e ele é conhecido como o pai da fé. Mas Abraão só viveu o que viveu por uma única
característica: ele era totalmente obediente a Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele recebeu um comando: sai, e ele saiu. Ele recebeu um comando: oferece o seu filho em sacrifício, e ele ofereceu. E Deus preparou o cordeiro, porque esse cordeiro já havia sido imaculado antes da fundação do mundo. Então Abraão não precisava sacrificar o seu filho. Então nós vemos que Abraão caminhava em obediência, fé e obediência. E o plano de Deus não mudou, porque agora Deus diz para Abraão: o primeiro modelo para estabelecer o governo do reino era a família. Adão pecou, errou, todos foram destituídos da glória de Deus por causa de Adão. Perdemos esse governo do reino, perdemos essa herança do reino. Mas agora em Abraão, Deus fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem conseguiu entender que não mudou o plano? O plano ainda é estabelecer esse reino, esse governo através da família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí nós compreendemos que esse reino, ele tem um rei. Esse reino tem uma família real. E esse reino tem uma constituição, como todo reino. Sabemos que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aprendemos aqui que nós nos tornamos filhos por intermédio de Jesus, e consequentemente fazemos parte dessa família real. Quem está entendendo? Pertencemos a esse reino e temos uma constituição. Agora nós também somos chamados família de Deus. Nós somos o modelo do governo de Deus nessa terra, não só como família biológica, mas como família de Deus, chamada igreja. Quem está entendendo? A família de Deus, a família da fé, como nós chamamos, que é a eclesia, a assembleia dos santos. A igreja, ela é a família, ela é o modelo, ela é o baluarte da verdade, ela é a agência da expansão e do avanço do reino de Deus nessa terra. Quem está entendendo? A questão é que nós não aprendemos assim. Nós aprendemos apenas o primeiro nível, o nível básico, o evangelho da salvação. E eu expliquei qual é o problema do evangelho da salvação. O problema do evangelho da salvação é que a salvação aparentemente parece que é a recompensa final. E por isso, se de fato a salvação for a minha recompensa final, eu agora sou salvo, e eu só de fato vou desfrutar dessa salvação quando eu morrer e passar para outra dimensão. O que vamos ficar fazendo até esse momento de sermos salvos? Quando nós aprendemos só o evangelho da salvação, nós não sabemos o que fazer, porque ficamos esperando a recompensa final, a salvação. Então, enquanto estamos em vida, por não compreender e não ter o conhecimento do evangelho do reino, nós ficamos inventando um monte de coisa. E aí inventamos um monte de teologias. Inventamos as teologias sistemáticas, inventamos as teologias progressistas, inventamos a teologia liberal, inventamos tantas coisas e tantas pessoas que são levantadas com tanto conhecimento, e perdemos tempo com tanta baboseira, tanto debate teológico. E por não ter o conhecimento do evangelho do reino, queremos mostrar que somos mais espertos uns do que os outros. Por não entendermos o evangelho do reino, queremos mostrar que damos mais resultado do que os outros, e aí buscamos cargos, lutamos por títulos, queremos posições, queremos tantas coisas. Por não entender o evangelho do reino, inventamos a campanha das 7 semanas da prosperidade, inventamos o Vale do Sal, o Monte Santo da Fogueira de Israel, inventamos tanta parafernália por não entender o evangelho do reino. Vamos solucionar esse problema em apenas um comando de Jesus acerca do reino. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga comigo, todas, diga comigo, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quero te dar uma notícia: você não precisa do copo com água ungido, você não
precisa estar atrás de homens. Você pertence a um reino. Busque esse reino e tudo que você precisa será acrescentado. Se alguém pega essa palavra, por favor, se comporte ao nível que você entende ela. Nós precisamos rapidamente entender que fomos chamados, fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, simplesmente para cumprir um propósito do reino de Deus nessa terra. Você não é uma obra do acaso. Você não é um fruto de um relacionamento amoroso. Você não é um acidente biológico. E posso te falar uma coisa: você não está aqui para viver a mesma coisa que teu pai viveu. Você não está aqui para viver a mesma coisa que que a tua mãe viveu, que os teus antepassados viveram. Eu ouso a dizer que você que está recebendo esse conhecimento foi levantado por Deus para ir rompendo, para ir na frente. E posso te falar uma coisa: através de você, toda a tua família será inserida no reino de Deus. Faz teu querer. Eu não tenho tempo para perder com as coisas banais, superficiais. Nós não temos tempo para perder com diz que me disse. Nós não temos tempo para perder com mente medíocre. Nós não temos mente que vai perder tempo com coisas supérfluas. Nós precisamos compreender que a cada dia que passa, nós estamos morrendo. E a minha pergunta é: estamos de fato cumprindo o nosso propósito nessa terra? Estamos de fato estabelecendo esse governo de Deus, ou estamos sendo governados pelas coisas? Ou você está sem dormir porque não conseguiu pagar o boleto e não sabe como vai pagar? Ou você está preocupado porque as dívidas estão batendo na porta, a C&A está te ligando, a Vivo está te ligando. Aleluia. Tem gente que fica tão perturbada com coisas tão banais. Então isso é um sinal de que a terra está te governando. E segundo o modelo do reino e do evangelho do reino, a terra precisa se submeter a nós. Então nós precisamos entender uma coisa: a terra é uma criação de Deus, ela nunca vai infringir uma lei de Deus. Todas as vezes que uma pessoa está totalmente perturbada pelas coisas da terra, a terra não obedece o comando dela. Amém. Eu disse, eu passei um tempo na minha vida, eu cresci num sistema evangélico, eu cresci num sistema religioso, eu cresci num sistema de que o homem mais ungido da igreja era o mais pobre. Essa era a linguagem que nós recebíamos. Meu pai, ele tinha uma Brasília ungida, porque onde ele passava ficava uma poça de óleo. Nós éramos a família mais pobre da igreja e consequentemente a mais ungida. Aleluia. Minha mãe dirigia ciclo de oração, as irmãs. Meu pai fazia evangelismo, levava o povo para o monte. Ele dava a escola bíblica dominical, ele pregava a palavra. Mas eu não conseguia compreender, porque chegava em casa a mesma miséria de sempre, as mesmas brigas pelas questões financeiras. Eu tinha 21 anos e já tinha mudado 28 vezes de casa. E eu estava quase cantando: já morei em tantas casas que nem me lembro mais. Mas eu entendi que algumas pessoas falavam para mim: você é cigano, você é nômade. E depois que você entende o reino de Deus, eu compreendi que era um treinamento apostólico. Quem está entendendo? Amém. Passávamos muita luta, isso foi me revoltando. E de fato, muitas pessoas estão vivendo nisso, ou se revoltaram com isso também, porque serviam Deus, que é o dono do ouro e da prata. As coisas materiais de ouro é tão valioso no céu que é asfalto no céu. Minha é a prata, meu é o ouro. Então nós, de fato, não aprendemos a governar sobre as coisas, mas a aceitar ser governado por elas. Nós aprendemos a ser pedintes, a não ser provedores. E esse é o grande problema, porque está contra o plano original de Deus. O plano original de Deus é: Adão, você vai lavrar a terra, você vai governar, você vai administrar. Está aí, Adão, para você. Então quando o homem ele tem a mente: pastor, mas não tem boleto? Tem boleto, meu irmão. Se eu te mostrar, você vai entrar em crise. Aleluia. Não tem conta? Tem. Mas e você? Eu sei
que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou fazendo o meu melhor, faço o que vem nas tuas mãos conforme as tuas forças. Eu estou trabalhando, eu estou administrando, eu estou empreendendo, eu estou tendo a visão, eu estou orando debaixo de direção de Deus, eu estou tomando decisão, eu estou buscando aconselhamento, eu estou fazendo o melhor com as minhas mãos. E aquilo que foge do poder e da capacitação das minhas mãos, Deus entra e Ele começa a mover as coisas de forma sobrenatural. Mas vou te falar uma coisa, não precisa nem do sobrenatural. Quando você conhece alguém que governa sobre a terra, você quer fazer negócio com alguém que governa sobre a terra. Quem está entendendo? Pessoas que são governadas pela terra só falam da terra. Pessoas que governam a terra não falam das coisas da terra, mas falam de propósito, falam de ideias, tem planejamento, tem visão. Chacoalha o seu irmão e diga: para de falar de dinheiro, para de falar de coisas e comece a falar de projetos, comece a falar de propósito, comece a projetar o teu ano, comece a projetar os seus 5 anos, comece a projetar a próxima década. Daqui 5 anos eu vou estar vivendo assim, daqui 10 anos eu vou estar vivendo assim. O homem faz planos e Deus é que decide executá-los. Precisamos, antes de construir uma torre, como diz a Bíblia, medir os côvados da fundação, ter a medida correta. Precisamos fazer planos, precisamos fazer cálculos. O problema é que é mais fácil viver como pedintes, porque dentro do contexto do Evangelho da Salvação, eu vou para a igreja para receber, mas a igreja nunca foi um lugar de receber, sempre foi um lugar para dar. Quem está entendendo? Hoje algumas cabeças estão explodindo ou estão entrando em curto-circuito, mas não tem problema, isso se chama metanoia. Não vos conformeis com os padrões estabelecidos por esse mundo. Não vos conformeis pelos padrões estabelecidos pelo príncipe desse século. Não se conforme pelos padrões que foram estabelecidos sobre a tua família. Se ninguém na tua família se formou, você vai se formar. Se ninguém foi empresário, você vai ser. Se ninguém foi missionário, pastor, é você que vai romper. Se ninguém prosperou, ninguém teve casa própria, ninguém teve empresa, ninguém viajou as nações, eu estou aqui para te dizer, meu irmão, como alguém que saiu da favela, do nada, Deus vai te levantar com uma mentalidade de reino para romper padrões que foram estabelecidos por esse mundo. Chacoalha 2 pessoas e diga: se prepara. Eu não estou aqui para receber o culto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Sabe o que é isso? Eu estou me entregando como uma oferta, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço diante do Senhor, tendo entendimento, um culto racional, tendo entendimento de que eu estou entregando. Se Deus quiser me responder, Ele responde. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Eu vou continuar me entregando. Se Deus quiser me curar, Ele cura, e eu sei que Ele quer curar, e eu continuo me entregando. Se Deus quiser me prosperar, Ele prospera. Se não for o tempo agora, porque eu não estou preparado, eu continuo me entregando. É um culto racional. Amém. Olha para a cara desse irmão, porque tem gente desesperado que está querendo ir embora. Olha para ver se você está querendo ir embora. Olha, você está com uma cara de que chupou um limão azedo, ou você está dizendo: manda mais, pastor, eu quero mais revelação, eu quero romper, eu quero avançar. De novo, faz de novo. Porque tem gente que gosta de viver como coitadinho. Porque tem gente que gosta de viver como vítima. Porque tem gente que gosta de viver como pedinte. Porque tem gente que gosta de viver. Alguém selou a palavra. Uma nova temporada. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu estou vendo um negócio, eu estou vendo um investimento que está começando com pouco, mas eu declaro sobre a tua vida uma unção de multiplicação extraordinária. Nesse mesmo ano vai colher 100 por 1. A unção do 100x está sobre a tua vida. Se alguém liga essa palavra, por favor, reaja ao nível que você acredita. Escute. Escute. Não podemos ser dominados pelas coisas.
Eu estou com um projeto que a chave virou na América. Antes de eu chegar no Brasil, já tinha 3 sócios querendo investir. Ontem um dos que queria investir, o Júnior estava comigo. Ele falou: e aí? Vamos dar projeto. Tá doido para investir? Eu disse: eu já tenho um lugar, eu já tenho os profissionais, eu já tenho os clientes, eu já tenho um projeto, eu já tenho um modelo, a gente já tem tudo. E eu tenho uma parte do investimento. Se por acaso precisar, eu volto a falar com você. Quem está entendendo? Quando você governa sobre a terra, você não vive um desequilíbrio emocional, onde você aceita qualquer sociedade ou qualquer investidor ou qualquer pessoa que diz: eu vou te ajudar. Nós aprendemos a compreender e analisar o nosso próprio projeto, planejamento, se de fato vamos precisar ou não. Vamos fazer conta, vamos fazer cálculos, vamos pensar nas estratégias, vamos analisar, vamos fazer um plano de negócio, vamos governar sobre a terra. Quem está entendendo? E não que esses investidores sejam ruins, são 3 investidores que são homens de Deus. Mas nós vamos orar, aleluia. Quem está entendendo? Quando você governa sobre a terra, toda pessoa que governa sobre a terra vai identificar uma outra pessoa que governa sobre a terra. Eita, aleluia. Tem algumas pessoas que estão dizendo: eu não estou entendendo nada. Calma, que o Espírito da verdade te revele o que Jesus vivia. Jesus governava sobre as coisas da terra. Jesus ficou tão revoltado a chegar diante de uma figueira que só tinha aparência, só tinha folhas. O problema não era não ter dado fruto, o problema era ser uma árvore que tinha folhas, que aparentava dar fruto. O quê? Você está aqui para dar fruto, já não deu fruto, que é o seu propósito, e ainda está aparentando que dá fruto? De ti não sairá mais fruto nenhum. Diga para o seu irmão: você vai frutificar. E não é para que outras pessoas possam ver, e não é para poder a tua família te aceitar, e não é para poder trazer orgulho para o teu pai, e não é para provar que você conseguiu. Você vai frutificar, você vai produzir, porque é o seu propósito original, ser frutífero. Eu declaro sobre a tua vida: o seu nome é colheita, o seu nome é ramo frutífero, o seu nome é José. Os seus ramos ultrapassarão os muros e servirão outros estados, outras nações. Se alguém acredita nisso, por favor, reaja ao nível que você acredita. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és. Escute, a terra respeita a ideia de Deus. Adão vai governar sobre a terra. Toda pessoa aqui é governada pela terra. A terra corre dele. Eu vivi nesse sistema, eu vivi nessa mentalidade. No meu primeiro ano de convertido, eu tinha tanta raiva, mas tanta raiva do dinheiro, que eu dizia: eu odeio o dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Complexo de inferioridade, complexo de rejeição, síndrome de vitimista, mentalidade de escravo, porque não é isso que a Bíblia diz. 2 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro vai vir para cumprirmos o nosso propósito. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Sem dinheiro, essa casa não fica de pé. Sem dinheiro, o projeto social, nem o bebê deixado para trás, não funciona. A IAP social não funciona. Sem dinheiro, as missões não funcionam. Sem dinheiro, a tua casa não funciona. Então eu não amo o dinheiro, mas o dinheiro é meu servo. Ele serve para um propósito. Diga: pode vir para minha mão. Pode. Não, você precisa estufar o peito, fazer uma cara de leão, dizer: agora, debaixo desses céus proféticos, todo recurso que está na mão de Faraó, que está na mão dos ímpios, pode vir para minha mão, porque tem propósito. Diga amém. Eu vou construir minha vida em ti.
para você, e Deus é minha testemunha de que eu não ia falar nada disso, mas tem tanta pessoa ainda com a mente escassa que o Espírito Santo está me levando a romper com isso nessa manhã. Quem está entendendo? Sair dessa bolha de escassez. Você é filho. Pastor, mas eu não tenho nada, eu não vivo nada, eu não penso em nada, eu não projeto nada. Não adianta, não existe uma terra do nada. Você vai ter que fazer alguma coisa. Pegue 1 e vire 2. Pegue 2, vire 4. Pegue 4, vire 8. Pegue 8 e vire 16. 16, 32. Existem pessoas que dizem: em São Paulo não tem oportunidade, eu estou desempregado. Não, você está acomodado. Desempregado nunca esteve. Agora mudou o nível. Eu estou achando que o Dodecá começou aqui agora. Encontro de empresários. Se você pega uma paçoquinha e vende uma, você tem dinheiro para comprar 3. Se pega 3, você tem dinheiro para comprar 6, 7, 8. Se você pega uma caixa, você tem dinheiro para comprar mais 4 caixas. Não estou dizendo para você vender paçoquinha, mas se você não estiver fazendo nada, faça isso. Não fique sem fazer nada, porque Deus não faz nada do nada. Deus precisa de algo para ser multiplicado. Eu poderia contar vários testemunhos para vocês, ontem contei alguns, mas vamos entrar e continuar nessa palavra. Governe sobre as coisas dessa terra, porque esse é o plano original. Representar, estabelecer esse reino. O que Deus fala para Moisés? Moisés, fala para esse povo escravo, com a mentalidade escrava, que você vai tirar eles de lá, libertar eles. E o plano é: eu quero um povo exclusivo, eu quero um povo eleito, propriedade minha, peculiar, e eu vou fazer com esse povo um reino sacerdotal. Eu te provo que esse reino não mudou, esse projeto não mudou. Começou com a família, Abraão, bendita será todas as famílias da terra através de você. E assim nós vamos ser ao decorrer. Somos família de Deus como igreja. Mas nós estamos falando de Êxodo, estamos falando de Gênesis. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Porque tem algumas pessoas que agora, até esse momento, estão pensando: mas e cadê o amor? Cadê a cruz? A cruz foi a porta. A cruz abriu o caminho. A minha pergunta é: o que nós vamos fazer com a obra da cruz que já recebemos? O evangelho da salvação é só o começo. João 10 ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por ela salvar-se-á e encontrará pastagem, lugar seguro. A salvação é só o começo. Olha para o seu irmão e diga: a salvação é só o começo. Nós passamos por essa porta, já temos um destino, ou vou dizer, vamos voltar para a nossa origem eterna. Mas enquanto estamos aqui como salvos, o que de fato viveremos? Governaremos sobre a terra, exerceremos influência em todas as esferas: família, religião, educação, economia, mídia, entretenimento, política. Vamos exercer a mais alta influência do reino de Deus nessas esferas. E com isso, vamos arrancar pessoas das garras de Satanás. E não vamos arrancar elas e dizer: passe pela porta da salvação e fique numa igreja 40 anos vivendo como pedinte. Vou te dar a cesta básica durante 3 anos. Não, nós vamos arrancar elas de uma vida escrava. Passa pela porta da salvação. Agora vamos treinar elas, vamos equipar elas. Vai haver uma mentalidade, e aquele que estava no futuro vai começar a se assentar em meio aos príncipes. Aquele que vivia como escravo agora vai se tornar governador. Alguém precisa entender. Alguém precisa entender isso. Estão entendendo? Diga amém. Quando estão com raiva da palavra, diga amém. É isso aí. Fique tranquilo, eu sei. Eu sempre fico feliz com essas coisas. Calma, eu sei que você estava distraído. Não precisa se abaixar, passar por debaixo das cadeiras. Tá tudo bem.
O plano original é estabelecer um povo, um reino de sacerdotes, ou em outras traduções, um reino sacerdotal. Nós estamos falando de Gênesis, estamos falando de Êxodo, agora vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Esse plano mudou, será? Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, da fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu mudou o plano. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Eu quero te dar uma notícia, isso é só para quem recebe essa revelação e decide viver nesse estilo de vida. Você não está sentado de um lado de alguém abandonado. Você não está sentado do lado de um bastardo. Você não está sentado do lado de alguém que não tem pai. Você não está sentado do lado de alguém que não tem uma família. Você não está sentado do lado de alguém que, vou falar, que é brasileiro só. Você está sentado do lado de alguém que tem um Pai Celestial, que tem um rei, que tem uma família real, que pertence ao rei e também se tornou reino e sacerdote por intermédio de Jesus. Alguém pode dizer: sou eu. Agora olha para esse irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de rei ou de rainha. Tem cara de rei, de rainha? Ou tá com uma cara de mundrungo? Diga ao seu irmão: quando você vir para essa reunião, coloque a sua melhor roupa, faça o seu melhor penteado, porque você está em uma reunião de reis e sacerdotes. Quem notou que o Júnior cortou o cabelo? Tá bonito, né, filho? Negão enjoado, né? Todo estiloso, degradê, né? Rei e sacerdote. Tá certo que semana retrasada ele estava parecendo uma samambaia. Mas agora ele falou: cara de leão, passou pelo reencontro. Bem estufado. Autoestima 100%. Reis e sacerdotes. Pastor, é fácil você falar. Eu só tenho um look. Eu quero dizer uma coisa: quando o Senhor me resgatou, eu tinha 2 ternos. Um que uma pessoa tinha me ofertado e outra que eu tinha pegado do bazar e o defunto era maior. Mas naquela época, apóstolo Fabiano, nós usávamos terno e gravata, né? Eu ia terça com terno, quinta com outro, e domingo com a mesma calça de um terno do outro, sem o terno. Eu fiquei uns 6 meses com essa roupa e alguns diziam que essas roupas já estavam pregando sozinha. Mas eu não ia para a igreja de regata. Você não está no CrossFit? Não, nós não pregamos uso e costume. Mas eu não ia para a igreja de bermuda, não estou na praia. Deixa para lá, não se sinta mal com isso. Continue de bermuda. Mas quando você tiver a consciência que você é rei, e você está na presença de reis, e você está num palácio real, você está no salão real, a eclesia do reino de Deus, a igreja do reino de Deus, a mentalidade muda. Que haja luz e houve luz. Escute, nós precisamos entender que em Jesus Ele nos fez reis e sacerdotes. Pastor, mas eu só queria ser salvo. Você já é salvo em Cristo Jesus. E você não precisou fazer nada para isso, a não ser crer com o seu coração e confessar com a sua boca para a salvação. E agora não viver mais numa vida de pecado e permanecer fiel ao Senhor. Você será salvo. Mas o que vamos fazer com essa vida de salvação?
Precisamos continuar estabelecendo o reino de Deus. Essa foi a ideia de Deus. E por que muitas pessoas não vivem isso, pastor? Estão brigando por tantas coisas, estão correndo atrás de tantas coisas, correm atrás de profetada, correm atrás de revelação, correm atrás de campanha, porque não entenderam quem são. Ainda não tem a revelação do seu retrato interior, não entendeu a sua identidade em Cristo, não entendeu que foi chamado para governar. E quando eu digo governar, meu irmão, eu falo governar sobre as coisas, em favor das pessoas. É diferente de exercer domínio. Deus nunca falou para o homem: você vai dominar sobre outro homem. Deus falou: você vai dominar sobre as coisas da terra, mas sobre o outro homem você não vai dominar. Por isso que eu não gosto da religião. Eu chego a dizer que a religião é o maior inimigo do reino. Não é o diabo já foi vencido, ele foi despojado na cruz do Calvário, foi envergonhado, principados e potestades foram envergonhados, foram expostos ao ridículo, eles já perderam, são derrotados. Mas o que impede as pessoas de viver o reino? A religião. Porque a religião permite que essas pessoas vivam debaixo do domínio e de um jugo religioso. Mas isso é história para outro dia. Ainda estamos falando somente do evangelho do reino. Por que essas pessoas não conseguem ver isso? Porque o profeta mesmo já havia dito, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, o povo é arruinado, o povo vive em ruínas, o povo é destruído por falta de conhecimento. Porque nós não queremos ler as escrituras, nós não queremos meditar a palavra, nós queremos só ouvir. Nós queremos só ouvir uma palavra que mexa com a nossa alma, que satisfaça o nosso ego, que nos faça promessas que vamos viver coisas que não viveremos se a nossa mentalidade, a nossa postura e o nosso comportamento não mudar. Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo vai dizer: se o herdeiro for um menino, se a mentalidade dele ainda for infantil, se ele estiver só caminhando na poça, brincando com a dimensão do evangelho da salvação somente, ele não terá maturidade. Se o herdeiro for um menino, nada o difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Porque tem tanto cristão desesperado, gente. Porque tem tanto cristão aflito pelas coisas materiais. Porque os lugares que estão mais cheios de gente são os lugares onde falam de prosperidade financeira, campanha da prosperidade, palavra de prosperidade. Os lugares que estão mais cheios é que fazem esse tipo de negócio, de barganha com Deus. Porque as pessoas não entenderam ainda que não precisa disso. Salmo 115, coloca aí rapidamente. Eu não ia falar, mas coloca aí Salmo 115, por favor. Aleluia. 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos. Diga para o seu irmão: a terra é sua. A terra é sua. Não precisa fazer barganha com Deus. Pode falar uma coisa? Pisa nela. Josué, aonde você pisar a planta dos seus pés, será seu por possessão, por herança. Pisa nesse negócio e diga: é meu, eu não abro mão, eu não tenho recurso ainda, né? Mas vai chegar, vai vir para minha mão, vai vir uma ideia, Deus vai dar o poder de criação, Deus vai dar inteligência, capacidade, conexão. A terra é minha e eu vou entrar nesse negócio. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra é tua. Quando nós começamos a nos posicionar dessa forma, tudo muda. Sabe qual é o problema? Eu estou pregando isso há 17 anos. É ou não é? É ou não é, filho? Eu estou pregando isso há 17 anos. Mas o problema é que há 17 anos atrás eu pregava e chegava na casa de paz com um Gol batedeira 84. Morava numa casa de 3 cômodos. Mas a palavra era... Não é porque eu ainda não estou vivendo que a palavra... Alguém precisa entender isso. Eu ainda não estou exercendo o governo, mas a minha mentalidade já está sendo transformada.
O que eu tenho nas minhas mãos hoje? Eu vou fazer o meu melhor. Eu ia para casa de paz com o Gol Batedeiro 84. Você nem sabe o que aconteceu nesse dia. Eu cheguei e eu desliguei o carro para chegar. Porque o Rogério era bancário. Família toda estruturada, bonitinha. Aquele sistema, né? Tudo organizado, tal, né? Aí eu cheguei na rua, desliguei o carro. Parei o carro, coloquei do outro lado da rua. Foi para casa de paz. Fizemos a casa de paz. Me despedi e falei, vou embora sem ninguém ir pro portão, né? Porque eu sei que muitas pessoas só vão te ouvir quando de fato olharem para a tua vida e ver alguma coisa material. Por isso que quando o Senhor ele falou para mim, muda a tua mentalidade, que eu vou te prosperar, eu vou colocar recursos na sua mão, eu vou te levar para as nações, eu vou colocar pessoas bilionárias para você aconselhar, para você discipular. Muda, por quê? Porque dinheiro é influência. Algumas pessoas não vão te ouvir. O sábio diz que um homem muito pobre em uma cidade, Provérbios, ele dá uma solução para a cidade e livra ela de uma grande tragédia. Um sábio pobre livra o homem, livra a cidade toda de uma grande tragédia. E ele mesmo diz: esse homem não foi lembrado por ninguém. Sabe por quê? Porque ele tinha sabedoria, mas não tinha influência. Então, como bom conhecedor da palavra, eu sabia que se eu chegasse lá com Gol Batedeira, quando eu fosse pregar, algumas pessoas talvez teriam dificuldade de parar para me ouvir. Então eu desliguei, fui na manhã, desci, fiz a casa de paz e falei: agora eu vou sair de fininho, ligo o carro e vou embora. Ninguém nem vai ver qual carro que eu tô. Aleluia. Aconteceu com o irmão meu esses dias. Quando eu fui ligar o carro, quem disse que o carro pegava? E aí eu vou e dou um impulso no carro para dar um tranco sozinho. Quem disse que pegou a velocidade correta? O que eu tive que fazer? A casa de paz todinha empurrando o carro comigo. E eu parei de pregar sobre isso. Porque não tem a ver com o que você tem nas mãos, tem a ver com quem você é por dentro. Tem a ver com a sua mentalidade. Alguém precisa entender isso. Tem a ver com a sua mentalidade no reino. Diga para o seu irmão: a terra é sua. Influência. Fique tranquilo. Talvez agora você escute, vou te explicar, vou te desenhar o que acontece na sua vida quando você se entrega para Jesus. E seus familiares não são cristãos, seus amigos não são cristãos. Você talvez era viciado, alcoólatra, depressivo, gastava todo o seu dinheiro, vivia endividado, devendo para pessoas. Você passa pelo encontro, é transformado, vence os vícios, é liberto, vive feliz, e nenhum amigo e nenhum familiar dá valor para isso. Sabe por quê? Porque isso ainda não causou a influência que o mundo precisa para acreditar. Nós não precisamos provar nada para ninguém. O que importa é que fomos libertos. O que importa é que fomos salvos. O que importa é que fomos transformados. Mas quando começamos a caminhar na dimensão do reino, aí passa um ano, começa a prosperar. 2 anos, começa a engravidar. Engravidar não, começa a casar. Aí depois engravida, depois constitui família, depois é aperfeiçoado em uma profissão, ou abre empresa, começa a liderar pessoas, começa a se tornar alguém importante em meio à sociedade. As pessoas começam a confiar em você, os recursos começam a aparecer, as coisas começam a andar. E adivinha quem começa a aparecer? Diga para o seu irmão: continua, meu irmão. Daqui a pouco vou começar a te procurar. E aí, quando as pessoas chegarem para você e dizer: como que eu faço? Eu vi que tua vida mudou. Escute isso: eu fui liberto em 2008. Eu fui resgatado, eu vivi uma vida trágica. Em 2018 eu fiz a minha primeira viagem internacional. A primeira missão foi para a África. Olha isso, 10 anos depois. E aí chegou um irmão lá do bairro e disse para mim: agora eu acredito que Deus mudou sua vida.
Escute isso. Você já foi salvo. Você foi liberto. Você vai cumprir o seu propósito dentro do reino. Tudo que você precisa vai ver o teu propósito, vai começar a vir para a tua mão. Você vai exercer influência. A tua família vai chegar e vai querer conhecer esse Deus. Você vai falar, não tem a ver com coisa material, não tem a ver com negócio, não tem a ver com empresa, não tem a ver com posição, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos lá. Alguém para caminhar rápido comigo aqui, 10 minutos comigo, dentro da palavra aqui, o pessoal do computador. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Para aí. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. O mais novo pregador da nova aliança. Com 30 anos ele começa a pregar com uma convicção, ao ponto de chamar a atenção de uma multidão de pessoas, mesmo sendo um homem que não estava vestido com uma estola sacerdotal, não fazia parte do núcleo dos sacerdotes, mas ele pregava com uma convicção tão violenta que uma multidão ia ter com ele para ouvir ele pregar, e estava sendo batizado por ele no Rio Jordão. E qual era a pregação dele? Versículo 2. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ah, meu Deus. A pregação de João era: arrependam-se, porque está chegando o reino dos evangélicos, o reino dos católicos, a religião budista, espírita, católico. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. A ideia de Deus mudou? O plano original era estabelecer Ele falava a Moisés sobre o reino sacerdotal. E João Batista, o primeiro pregador da nova aliança, que para mim é uma só, ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrepender-se também significa mudança de mentalidade. Ele estava dizendo: se vocês não desconstruírem essa mentalidade greco-romana, que tem um peso de influência do gnosticismo, que veio através de uma influência de uma era do helenismo, vocês não vão compreender o reino, porque a mentalidade de vocês é religiosa. A mentalidade de vocês é estar debaixo de domínio de liderança religiosa. Então arrependam-se, muda a mentalidade para viver Muda a mentalidade para viver Sabe o que começou a acontecer desde domingo passado? Começou a mudar a nossa mentalidade para viver Agora coloca Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo Qual era a pregação de Jesus, de João Batista? Arrependam-se, porque é chegado Qual era a pregação de Jesus? Arrependam-se, porque é chegado E quando a palavra diz porque está próximo o reino dos céus, não é algo que vai acontecer. Por favor, Nando, vem aqui. Nessa distância, ele está longe. E agora ele está próximo. Jesus estava dizendo: o reino agora está próximo. Você pode pegar, se apossar e viver esse reino. Obrigado, evangelista. O reino está próximo. Quem está entendendo? Vamos mais. Mateus 4, 23 a 24. Vamos lá. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do... Ai, meu Deus. Jesus pregou o evangelho da salvação. Jesus pregou o evangelho do... E curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Qual era o evangelho que Jesus ensinava nas sinagogas? O evangelho do...
E aí Paulo vai dizer que o reino de Deus não se constitui só em palavras, mas em manifestação de poder. Então ele ensinava o evangelho do reino, curava os doentes, libertava os endemoniados, os milagres aconteciam. Ai meu Deus. Alguém pode dizer, estou entendendo. Lucas capítulo 4, versículo 43. Jesus, vamos lá. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui. Jesus foi enviado para quê? Segura aqui para mim, por favor, e vamos agora entrar um pouco nesse versículo. Escute. Jesus está dizendo que foi enviado para pregar e anunciar o evangelho do reino de Deus. Quem está entendendo? A salvação é só o começo. Ele se entregou para nos dar o direito de viver o reino que Adão perdeu. Por um homem entrou a morte, por outro homem entrou a vida. Por um homem fomos instituídos, por outro homem fomos instituídos. Por um homem perdemos a herança do reino, por outro, o último Adão, recebemos a herança e somos herdeiros e cordeiros com Cristo. Por um homem perdemos o governo sobre a terra, mas por o último homem, Adão, nós recebemos o governo da terra de novo. Você pensa que a multiplicação aconteceu por quê? Porque é um governo do reino sobre as coisas da terra. Por que Jesus fala para Pedro, pesca o peixe, e da boca do peixe vem a dracma para ele pagar o imposto? Porque Jesus estava dizendo, você não tem habilidade para pescar, não era essa sua habilidade terrena, então essa sua habilidade terrena não é para você viver como pedinte, é para você viver como alguém que governa. Então faz favor, vai lá e pesca. Mas que tem a ver? Não vai dar tempo, tem que limpar o peixe, tem que separar o peixe, tem que cortar o peixe, tem que fazer todo o procedimento, tem que arrumar o comprador. Não, Pedro, só vai lá e pesca, porque Adão governava sobre os animais, você vai exercer governo, é o meu comando. Ele pesca, tira da boca do peixe, vem e paga o imposto de Jesus e paga o imposto dele também. Eu quero te dar uma notícia, você em Jesus foi chamado para exercer esse governo de novo. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Jesus disse que foi enviado para pregar o evangelho do... Agora, eu quero que você me entenda bem. Em Lucas, porque aí nós vamos desconstruir algumas teses teológicas, e eu não estou aqui para falar de teologia nem debate teológico. Eu tenho 2 diplomas de bacharel de teologia e eu entendi muito bem. Deixa lá, por favor. Onde estava? Muito bem o que eles falam sobre isso. Porque em Mateus escreve: João Batista pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí pensam que é um reino vindouro. Jesus prega, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Por quê? Porque está próximo o reino de Deus. Quem está entendendo? Mas nós vamos ver que Marcos escreve reino de Deus. O mesmo evangelho que Jesus está dizendo para se arrepender, agora ele diz, é necessário que eu pregue, eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Lucas, João, Marcos fala o evangelho de Deus e Mateus fala evangelho do reino dos céus. Por quê? Porque Mateus escrevia aos judeus. E para os judeus, escrever ou falar o nome de Deus em vão era uma blasfêmia, era um pecado. Eles tinham que trocar a pena para escrever o nome de Deus. Eles tinham todo um ritual para escrever, quanto mais para falar. Então, agora Mateus escreve reino dos céus para não escandalizar os judeus. Mas Marcos escreve reino de Deus, Lucas escreve reino de Deus e João escreve reino de Deus. Porque o plano original é estabelecer o reino de... Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor, alguns dizem que esse reino é só quando a gente for reinar no milênio. Esse reino é só numa outra dimensão, é só no mundo superior. Esse reino não é aqui, esse reino não pode ser vivido aqui. Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha para o seu irmão e diga, tu é rei e sacerdote.
Romanos 5,17 diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em... Quantos aqui eram pecadores? Quantos aqui foram libertos por Jesus? Quantos foram justificados por Jesus? Mas os que recebam a abundância da graça, quantos receberam da graça? E o dom da justiça reinarão em... Reinarão em... Reinarão em... Reinarão em... Eu gosto muito disso. Reinarão em... Reinarão em... Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem está entendendo? Coloca a CF para mim, por favor, e vamos encerrar aqui. Lucas 17, 20 e 21. A CF, por favor. Diz assim. Lucas 17, 20. Por favor. E disse aos... interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Sobre quando havia de vir o reino. Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Escute. O reino não vem com aparência exterior. Quem está entendendo? Não adianta. O reino não vem com aparência exterior. Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. E agora, Lucas descreve Jesus sendo interrogado pelos fariseus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de... O reino de Deus está onde? O reino de Deus está onde? O reino de Deus está onde? Está dentro de você. Então viva como tal. Se posicione como tal. Pense como tal. Fale como tal. O reino tem um idioma. Todo reino tem um idioma. Está entendendo? Pastor, gira, teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. Atirei nuvem, faz teu querer inundar. Escute, teu reino vem, faz o teu querer e inunda. Teu reino vem, faz o teu querer e inunda a terra. Por que que os cristãos não estão tomando posse dos lugares de governo? Porque eles não entenderam a mentalidade do reino, que carrega um reino. Porque quando o reino vem, a vontade de Deus é feita.
e começa a governar sobre a terra. Mateus capítulo 6, a oração que Jesus nos ensina: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e aí seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. A vontade de Deus só pode ser feita na terra como no céu quando o reino dele é estabelecido. Eu profetizo o reino de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre os teus negócios, e o céu vai se manifestar sobre a terra. O céu vai se manifestar sobre toda a esfera que você foi inserido para a glória de Deus. Escute, o reino de Deus está dentro, e aí a vontade dele é realizada na terra como nos céus. No céu tem depressão, no céu tem crise de ansiedade, no céu tem drogas, no céu tem morte. Então quando o reino dele está em nós, o céu começa a se manifestar. Sabe qual é o problema? O evangelho da salvação nos ensinou a querer ir para o céu o mais rápido possível, e o evangelho do reino nos ensina a trazer o céu para a terra, a trazer o céu para a nossa casa, a trazer o céu para a nossa empresa, a trazer o céu para ser, e deixa o céu. Escute, o reino de Deus está dentro. Eu vou traduzir de uma forma um pouco mais simples e lógica, para que todos nós possamos entender e saiamos daqui entendidos, porque eu só vou pregar sobre o evangelho do reino de novo o ano que vem. Agora eu vou pregar sobre mentalidade do reino, linguagem do reino, atitude do reino, comportamento do reino, prosperidade do reino, influência do reino. Ai meu Deus, fazem 17 anos que a mensagem é a mesma: paternidade, mudança de mentalidade e evangelho do reino. Pés na terra, coração na eternidade e mente de Cristo. Escute, vou te explicar de forma simples, lógica, prática, e vamos sair daqui com a nossa identidade de cidadãos do reino. O reino está dentro. Aí alguém já pensa: nossa, né? Quem já assistiu Dragon Ball Z? Alguns já pensam que é o Goku. Depois vocês cortam isso da live, não vai parar na internet. Apóstolo imita Goku do Dragon Ball Z. Escuta, vou te explicar de forma muito simples. Quantos aqui nasceram no Brasil? Quantos aqui a sua naturalidade é brasileira? A sua origem é brasileira? Na sua identidade está lá, brasileiro? Você sabe que é brasileiro? E isso está fora ou está dentro? Você pode ir para qualquer nação, você carrega o Brasil dentro de você. Deu para entender a lógica? Se nós fomos gerados para um reino e pertencemos a esse reino, eu posso estar no Brasil, para esse mundo terreno sou brasileiro, mas a minha origem, eu sou do reino. Eu pertenço a um reino. Eu vou para os Estados Unidos não como brasileiro, como embaixador do reino. Eu vou para a África não como brasileiro, como embaixador do reino. Para todo lugar que eu não vou só como brasileiro, mas eu vou como a minha primeira identidade, a identidade eterna. Eu sou um cidadão do reino. Já está dentro. Já está dentro. Já está dentro, não vem com aparência exterior. O reino está dentro de vós. É consciência, é entendimento, é Espírito de Deus. Para fazer parte do povo peculiar, do povo santo, do povo eleito de Israel, todo homem, menino, teria que ser circuncidado. Era a prova da aliança que ele pertencia, o povo de Israel.
E nós, como igreja, como filhos de Deus e reis e sacerdotes, a nossa aliança é ser batizado nas águas. Quando somos batizados nas águas, estamos dizendo: eu nasci de novo para o reino de... Alguém precisa entender isso? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Só vive reino quem tem o espírito desse reino. O reino é de Deus e o espírito é... O mundo não pode conhecer, mas vocês já o conhecem, e ele estará em vocês, em vós. Então, eu vim de um reino. Eu provo que sou desse reino quando eu digo sou batizado. Ah, meu Deus, eu tenho o espírito desse reino. E aí, de repente, como em todo reino, tem um idioma. Numa busca, num encontro, na vigília, na célula, num culto como esse, você recebe um idioma novo. E qual é o idioma? Shacataraba, shacataraba. Roxereque badarala choracadarabas. O idioma do... é um reino. Quem está entendendo? Temos que trazer uma cultura do reino. A constituição do... E qual é a constituição? A palavra. É a constituição do reino. Todo reino tem uma gastronomia, apóstolo Fabiano. Todo reino tem uma culinária. Nós somos colonizados pelos portugueses. Então a cultura dos portugueses nos influenciaram. E a culinária deles, a gastronomia deles, arroz e feijão, vem de Portugal. A linguagem, o idioma de Portugal. E qual é a comida do reino? Se o reino não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, Jesus revela isso. Jesus diz: a minha comida não é a comida que sacia vocês. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu. A gastronomia do reino é não viver a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Deus tem um propósito para mim e para a tua vida, e o nosso alimento, o que nos satisfaz, deve ser fazer a vontade dele. Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Se coloque de pé, por favor. É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Se eu recebo o reino, eu recebo salvação, eu recebo paternidade, eu recebo amor, eu recebo identidade, eu recebo poder. Se eu recebo o reino, eu recebo tudo o que essa palavra está dizendo. Tudo está no reino. Quem está entendendo? Não? Teu é o reino. Buscai primeiro o reino de Deus. Busque primeiro fazer a vontade de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Busque primeiro obedecer a palavra de Deus, a constituição do reino. Se é para perdoar, na constituição perdoa. Se é para amar os que te ofendem, ama. Se é para ajudar os necessitados, ajuda. Se é para ajudar os órfãos e as viúvas, ajudem. Se é para discipular as nações, discipulem. Faça o que está debaixo da palavra de Deus. Esse é o comando do envio do reino. Mateus 28, 19, Jesus diz: ide por todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que Jesus está dizendo? Existem nações que não conhecem esse reino,
Mas quando você ensinar o reino e eles se batizarem, o reino começa a ser expandido para as nações. Ai, meu Deus.